Estamos aqui para fazer mais um resumo do que aconteceu no NXT dessa semana do dia 2 de setembro, que já começou com o combate da Jada Parker e da Lash Legend, que tinham se estranhado na semana passada e decidiram resolver as coisas no combate. O combate começou com as duas se estapeando, fazendo vários golpes de grappling, até aplicar um collar e um elbow tie-up da Jada Parker, mas a Legend consegue jogar a Jada Parker pro canto do ringue e aplicar vários golpes ali de força dela. A Parker usa a velocidade dela pra tentar impedir ali o poder da Legend, e ela vai acertando vários shoulders, vai dando várias ombradas na Lash Legend, que ela não vem de primeira, mas quando ela aplica um flying tackle, a Lash Legend cai, ela vai pra contagem, mas a Lash Legend consegue fazer o kick out. A Legend, depois disso, ela domina boa parte do combate com a Parker nas cordas, lançando na verdade a Parker por cima das cordas. A Parker consegue lutar de volta com o Fly Clothesline e ir para mais uma contagem. A Legend faz o kick out. A Legend depois é jogada também pro canto do ringue. Quando a Jada Parker ia aplicar o teardrop, a Legend consegue counterar o teardrop e ir para um chokeslam e ir para contagem, mas a Jada Parker faz o kick out. E aí basicamente a Jada Parker fica na submissão lá do abraço de urso durante um tempo. E aí, mais pro final da luta, depois voltando no intervalo, a Parker consegue desferir vários golpes ali contra a Lash Legend, incluindo um backstabber, um running blockbuster bem bonito. Eu não sei, mas acho que esse running blockbuster é o mesmo movimento que a Alexa Bliss usa, não é? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Alexa Bliss tem esse golpe no arsenal dela. Enfim, aí ela finalmente consegue acertar o teardrop na Lash Legend. Ela vai pro Samoa Drop, inclusive um Samoa Drop que eu pensei que a Jada Parker ia morrer fazendo, porque ela carrega e ela quase cai. Eu nem sei se na queda, se ela realmente jogou o corpo dela ou se ela simplesmente não aguentou e foi pra trás com o corpo. Enfim, ela acerta o Samoa Drop. Quando ela ia para mais um Samoa Drop, a Lash Legend consegue jogar ela para fora do ringue. Ela, depois que a Jada Parker volta pro ringue, a Lash aplica um pump kick, e ela vai pro finalizador dela, né, o Lash Extension, e ela joga na mesa dos comentaristas. Na verdade, isso foi fora do ringue. Ela acertou, ela joga a Jada Parker num Lash Extension na mesa dos comentaristas. Depois ela volta pro ringue, aplica mais um Lash Extension e fecha o combate, com a Lash Legend ganhando isso. Só que a Jada Parker não ficou muito feliz com esse resultado e ela acabou atacando a Lash Legend fora do ringue, dando um hipnótico na Lash Legend nas barricadas que ficam ali do lado, com a Lash Legend ali toda estourada no chão e a Jada Parker mostrando que, ela perdeu, mas não vai perder a postura. E aí, depois disso, a gente teve um segmento da Ariana Grace ali, enfim, flertando ali com o Stax e se maquiando com a Maybelline. Nem um pouco sutil essa propaganda. E aí a Blake Monroe aparece pra ali falar, né, fazer o merchan, né? E a Ariana Grace fala que ela admira muito a Blake Monroe e que ela não gosta muito da Jordynne Grace também. E falando na Jordynne Grace, fala o nome do lutador e ele aparece. A Jordynne Grace aparece para reclamar com a Blake Monroe. A Carly Armstrong, a atual campeã do Evolve, ela tenta ali, tipo, amenizar a situação, só que a Jordynne Grace dá tipo um chega pra lá nela, e a Carly Armstrong não gosta muito, com razão, porque a Carly Armstrong tinha levado uma porrada ali da Jordynne Grace no combate dela de estreia na NXT. E aí a Carly Armstrong, tipo, juntando essas coisas, ela já me respeitou no meu combate de estreia, me respeitou aqui, então vamos arranjar um combate pra essa noite. E aí foi agendado o combate pra essa noite entre as duas. Voltando do intervalo, a gente teve um segmento do Javon Evans retornando ao NXT depois do combate dele com
o Obafemi. O Javon Evans ele fala que ele não consegue mais ficar tão animado depois da derrota dele no Heatwave. Mesmo assim ele agradece os fãs. Ele acreditava que se ele lutasse contra o Obafemi ele sairia campeão, mas enfim, a luta não saiu como ele estava esperando. Ele diz que ele até chegou a avisar a irmã dele que ele se tornaria campeão, o campeão mais jovem do NXT da história para a irmã dele, mas ele não conseguiu cumprir essa promessa. E aí ele lembra que ele até ouviu a contagem do árbitro de 3, mas ele viu o pé do Obafemi debaixo da corda, e aí logo depois enfim, aconteceu o que aconteceu, né, no combate. Nisso que o Javon Evans está falando, começa a aparecer imagens de alguém entrando com uma moto no Performance Center. Aí você pensa, pô, o Javon Evans tinha falado com uma certa pessoa que costumeiramente anda de moto algumas semanas atrás, inclusive a pessoa que motivou ele a ir atrás do título da NXT. E aí o Javon Evans vai falando e tal, até que soa o gongo, pam, quem aparece? Ele mesmo, Josh Briggs. Pois é, cara, nesse momento, cara, foi bizarro. Eu tava ali com o público. Não tava literalmente, mas eu senti o que o público sentiu naquele momento. Quando o Undertaker... Quer dizer, quando tocou o gongo do Undertaker, todo mundo, nossa, meu Deus do céu. Cara, o público foi a loucura. O público do NXT é muito louco. Nesse momento, todo mundo foi a loucura. E quando entrou o Josh Briggs, cara, o Josh Briggs foi vaiado durante o segmento inteiro, cara. O segmento inteiro. Esse cara tá fazendo um ótimo trabalho em ser um vilão odiado, porque ele foi vaiado o segmento inteiro, cara. Porque não se brinca com uma coisa dessa. É tipo blasfêmia na WWE você mexer com o Undertaker. Enfim. E aí o Josh Briggs, ele critica o Evans por ele representar no que há de errado no vestiário ali, né? Que ele não combina com ser um campeão. Aí o Javon Evans retruca, falando que ele vai pedir por uma revanche contra o Obafemi por causa de como o combate terminou, né? E o Evans encerra a discussão ali, mas o Josh Briggs insiste, chamando ele de fraco. E aí o Josh Briggs aplica um chute ali no Javon Evans, e depois ele pega uma cadeira e aplica um chokeslam Javon Evans. E aí, né, ele mostra a dominância dele e mostra como ele é odiado, porque esse cara realmente ele dá uma raiva. E aí, nos bastidores, antes da gente ir pro intervalo, a gente teve um segmento do Hank e do Tank ali se preparando ali com o Obafemi e o Rick Sainz. O Obafemi meio desconfiado assim do Rick Sainz por causa que eles vão ter um combate no No Mercy. Mas o Rick e o Hank e o Tank ali tentando meio que apaziguar as coisas pra eles terem um combate mais de boa. Enfim, aí eles vão embora e tal, com o Rick Sainz e o Obafemi a gente não entendendo aquela energia que o Hank e o Tank tem, mas segue normal. E aí o segundo combate da noite que a gente teve foi o combate pela vaga do título Speed, da Xia Brookside e da Candice LeRae. Vale ressaltar que antes do combate, mais cedo, a gente teve um package ali da Xia Brookside, e acho que também teve um da Candice LeRae, se não me engano. E aí começou o combate, um combate muito rápido, né? A regra desse título Speed é que as lutas acontecem num período ali de, se não me falha a memória, 4 ou 3 minutos. A cada minuto que vai passando é legal que a iluminação ela vai mudando de cor. Então, tipo, começa verde, aí depois vai amarelo, aí no último minuto fica vermelho. E aí foi um combate interessante, né? Um combate muito acelerado, que é um combate que tem pouco tempo, né, para as lutadoras e lutadores se exibirem ali. E aí foi um combate legal, da Candice LeRae e da Xia Brookside. Mas eu acho que cabe destacar mais o final mesmo, com a LeRae ali aproveitando os momentos finais, conectando um tornado DDT. Aí depois ela vai para um running back senton splash na Brookside.
A Brookside tenta ali se desvencilhar, e aí depois a Celery aplica um Moonsault Springboard, né? Um Moonsault ali das cordas. Um combate legal, um combate muito rápido, e eu acho que isso vai valorizar muito esse título, porque, querendo ou não, pô, no Twitter, no máximo, alguém que tava passando por ali, sei lá, no dia, alguém que assiste wrestling, talvez estivesse passando por ali, tá aqui um combate aqui do título Speed. Mas agora que tá no NXT, talvez ele comece a chamar um pouco mais de atenção. Não, acho que, de novo, ele vai continuar ainda sendo disputado por pessoas do main roster e pessoas também de outras companhias. No intervalo, num segmento ali, na verdade, de bastidores, a gente teve um segmento ali do Josh Briggs indo pro vestiário, o K.O. Dixon e o Uriah Connors ali confrontando ele, falando que ele tava sendo um idiota e tal. E aí o Josh Briggs também retruca falando que eles são idiotas e não sei o que. O André Chase aparece pra falar que a culpa não é deles, e o Josh Briggs também fala que ele é um idiota. Os meninos, pra resolver a situação, botam o André Chase numa luta, e o André Chase com aquela cara de tipo, valeu, muito legal. E aí depois, nesse segmento, a gente teve mais um com a Ava no escritório ali, com as meninas do Phantom Influence entrando ali, falando que a Jasmine Nix e a Fallon Henley iam entrar pro cenário, iam entrar pra disputa de duplas, né, do cenário feminino. A Izzy Dame e a Tatum Paxley provocam a Fallon ali, dizendo que elas foram derrotadas e que elas não merecem essa chance. As equipes discutem, a Sol Ruka e a Zarya também estavam ali no escritório. E aí depois a Ava marca um combate de eliminação ali entre os três times, com valendo a vaga pelo título de duplas feminino. Aí a WWE lembrando que existe uma divisão de duplas feminino. A gente tem que lembrar que na sexta-feira era pra ter um combate valendo o título de duplas, só que a Chelsea Green, e isso acho que foi meio... isso danificou um pouco a imagem da Chelsea Green. A Chelsea Green ataca a oponente dela, que ia estar valendo o título de duplas, transformando o combate num one-on-one. Coisas que a gente não entende muito bem. Depois a gente teve mais um segmento na verdade, a gente teve um package, né, do Dark State ali, com o Sugars ali falando que as luzes piscam até tarde. O Dion apresenta como um renegado, lembrando que o Osiris teve chance na League e tal, que se não me engano ele foi jogador de futebol, de futebol americano, de basquete, alguma coisa assim. O Clutter fala que ele foi humilhado na TV pelo Bubba Ray, e com razão. O Bubba Ray, às vezes, ele se passa, mas tipo assim, a gente entende um pouco porque ele encrencou ali com o Cutler James. E aí eles criticam também o Trick Williams, o Obafemi e tal. Eles falam um monte de coisas, mas uma coisa muito interessante nesse segmento foi que eles citaram alguns lutadores, porque alguns deles fizeram parte da segurança do NXT, porque isso é uma coisa muito normal, ter os seguranças ali, alguns deles são lutadores, e eles foram lutadores no passado, e eles citaram outros lutadores que também passaram por isso, que foram primeiro seguranças e depois se tornaram grandes estrelas. O caso do Sheamus, o caso do... acho que eles não chegam a citar o Daniel Bryan, até porque tá em outra empresa, mas o Daniel Bryan também teve isso. E foi uma coisa muito interessante se ver, porque foi meio que uma quebra de quarta parede. Eu não lembro se a WWE em algum momento chegou a citar isso, mas é muito legal, é muito bacana. Enfim, foi um promo package bacana. Mostra aí como eles são muito chatos, porque eu não gosto deles, não no sentido de tipo, pô, eles são ruins. Eu não acho eles ruins, eu só realmente não gosto deles, e talvez esse seja o objetivo, né? Eles são vilões. Enfim. Depois a gente teve mais a gente teve um package também do Trick Williams.
Aqui eu quero fazer uma meia-culpa que na verdade não foi um package do Trick Williams, na verdade a gente teve um package da Lula Vice, eu acho que eu acabei misturando as coisas, na verdade foi uma promo ali normal no ringue. Que ele se declara, né, o maior campeão ali o maior astro do NXT, afirmando que ele era o maior de todos e blá 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 blá, coisas assim, né, pra inflar o ego dele. E ele admite que ele quando subir pro Raw e pro SmackDown ele não vai ter oponentes disponíveis pra ele, né? Enfim. Aí a gente teve, depois disso ele entrou no ringue, ele ficou falando mais e mais, até que toca a música do DIY, do Johnny Gargano e do Tommaso Ciampa, né? Os dois entram, o Johnny lembra que completa 10 anos da estreia deles no NXT, e eles são muito ovacionados, inclusive, né? O Ciampa e o Johnny, eles destacam as conquistas do Trick, falando que ele foi 2 vezes campeão. Só que aí eles começam a jogar a sardinha pro lado deles. Eles falam, pô, você foi 2 vezes campeão. Ah, mas peraí, calma aí. Agora que eu lembrei, eu também fui 2 vezes campeão. E aí, enfim, eles ficam cantando, eles ficam falando das vitórias do Trick, mas também cantando as vitórias deles. E aí, o Ciampa e o Gargano, eles estavam meio como faces aí, até porque o público tava com eles, né, o Trick Williams. O pessoal nem tava reagindo tanto, acho que o pessoal tava meio cansado de vaiar o Josh Briggs. E aí, basicamente, segue com eles, com o Ciampa falando que o Trick Williams é um covarde, tipo assim, falando que ele não era... Ele só era mais um campeão, que teve campeões maiores do que ele. E aí, vira um combate físico com o Johnny Gargano e o Tommaso Ciampa aplicando super kick no Trick Williams. E o Johnny Gargano e o Ciampa aplicam super kick juntos depois e vão ali pra animar o público. É um segmento normal, mas foi legal ver o DIY e a Candice LeRae no mesmo show do NXT na mesma semana, né? Coisa interessante aí, elevando os dois, porque eu sei que eles no passado, quando estavam no NXT, eram muito queridos. O pessoal fala até que o Tommaso e o Johnny Wrestling foram alguns dos maiores campeões do NXT, então é legal ver eles retornando aí pra NXT. Voltando do intervalo, a gente teve o segmento com o Javon Evans retornando ali pros bastidores, quando a Iva aparece ali e fala que se ele não interferir no combate contra o Josh, ele vai ter a chance dele na próxima semana. É coisa legal, né? Eles meio que retribuindo o que o Javon Evans entregou ali. Aí nos bastidores a gente teve mais um segmento com a Ava envolvida, acho que isso foi depois do intervalo, se não me engano, nos bastidores com o Tavion Heights devolvendo a bandeira canadense pro Ethan Page, que o Ethan Page tinha hasteado em cima dele, mas com o Ethan Page dizendo que o objeto era um presente do país dele pro Tavion Heights, falando sobre o patriotismo e tal, e enfim, o Tavion Heights ele responde dizendo que ele tem um problema com o idiota do xarope de bordo, né, é algo muito comum no Canadá. E ele declara que o Ethan declara que não vai reconhecer a bandeira dos Estados Unidos nunca. E ele também comenta com a Ava que iria marcar uma luta de bandeiras. E aí a gente pergunta o que é uma flag match, o que é um combate de bandeiras, né? Eu acho que eu imagino que provavelmente vai ser tipo, quem perder vai ter que saudar a bandeira do outro, sabe? Tipo, isso eu sei, é uma frase um pouco esquisita, mas enfim, né? Ficou aí esse combate. Depois disso a gente teve o combate da Carly Armstrong e da Jordynne Grace, que eu não vou me prolongar muito, foi um combate legal. Foi um combate mais pra, na verdade, resolver ali o atrito entre as duas, que já tem algumas semanas. Na verdade, já tem mais de um mês. A gente tem que lembrar que a Carly Armstrong lutou já tem um tempo. E aí, eu, de novo, não vou me estender muito no combate. Acabou com a Jordynne Grace aplicando um Grace Driver na Carly Armstrong. Inclusive, a Carly Armstrong teve uma boa atuação, sim. E a Jordynne Grace também. E aí termina com a Jordynne Grace ganhando com o pinfall. O que vale ressaltar é o que depois do combate a Blake Monroe aparece na rampa e ataca a Jordynne Grace. E a Blake
tem um momento ali que a Grace empurra a Monroe ali nos degraus e a Monroe aparece com a boca toda sangrando, toda assustada ali no chão e tal, com uma imagem bem assustadora. Aí sim a Georgina Grace mostrou um pouco da força dela. E uma coisa que me deixou na dúvida depois desse combate é que a Georgina Grace ganhou da campeã do Evolve. E aí, normalmente, o que acontece quando você ganha o campeão numa luta que não tava no título é que tu ganha uma vaga pelo título. Eu não sei se essa regra é geral, tipo, sabe, vai ter uma luta do Cody Rhodes se resolvendo com uma briga que eles arranjaram ali nos bastidores com, sei lá, o Chad Gable. Aí o Chad Gable, porventura, ganha a luta. Ele vai ganhar uma chance pelo título, né? Vocês que assim conhecem mais das regras, sabem me dizer se a Georgina Grace vai ter uma chance pelo título? Não que ela vá usar, mas se ela realmente ganhou, ela tem uma chance pelo título, tá? Então, o que seria engraçado a Georgina Grace descer pro Evolve e pegar esse título, né? Seria uma coisa curiosa. Enfim, é só uma questão aí que ficou aí na minha cabeça. Seguindo, nós tivemos o combate do André Chase e do Josh Briggs que na verdade os meninos tinham arranjado com ele. Foi um combate que me surpreendeu. Foi um combate que durou bem mais do que eu pensei. Eu pensei que esse ia ser um squash match. Eu pensei que do primeiro golpe que o Josh Briggs ia dar, o André Chase ia simplesmente, sei lá, cair no chão e ia pra pinfall. Mas não, o André Chase, inicialmente ele é realmente atacado pelo Josh Briggs. O Josh Briggs domina boa parte ali do começo do combate, só que ali aos pouquinhos o André Chase ele consegue reverter o combate para ele, e ele consegue até jogar o Josh Briggs no turnbuckle. E o Josh Briggs tem uma hora que ele tenta fazer o André Chase ele desistir, tá falando que ele não é nada, mas o André Chase ele se recusa e ele continua lutando, aplica uma Hurricanrana, ele aplica vários elbows, super kicks, depois ele consegue aplicar um setup Easy Gear. Foi um combate bem legal e o André Chase me surpreendeu, não sabia que ele era tão bom lutador assim. E depois o Briggs depois retoma o controle, ele consegue alterar o Running Bulldog com um belly to back suplex, e depois ele aplica um chin lock para diminuir o ritmo do André Chase. O Chase ele consegue lutar de volta com o cotovelo, mas o Briggs ele consegue responder depois com um sidewalk slam. E aí os dois eles vão ali aplicando vários golpes de assinatura. O André Chase consegue aplicar um spin DDT no Josh Briggs. De novo, o André Chase me surpreendendo aqui. E aí o combate continua com o Josh Briggs depois atacando de volta, o André Chase conseguindo cauterar com suplex, stun. Cara, foi um combate sensacional. De novo, foi um combate bom pro que eu tava esperando. E aí depois, no final do combate, depois de um flying crossbody e um super kick do André Chase, o Briggs consegue, ele se irrita ali e ele consegue, nas mesas, ele acerta um chokeslam que implode a mesa com o André Chase. Cara, um show semanal implodindo a mesa é uma coisa muito rara. Enfim, e aí ele aplica ali o golpe dele e finaliza o combate com o Briggs muito irritado, e ele continua a atacar o André Chase. Os meninos até tentam impedir isso, mas o Briggs consegue também neutralizar os dois. Na verdade, quem recebeu o chokeslam na mesa dos comentaristas foi o K.O. Dixon, ao que parece. Enfim, mas a mesa implodiu. É bom saber que a mesa implodiu no show semanal, que de novo é uma coisa rara. E então a gente parte pro main event da noite, que é o 8-man tag team entre o Rankin Tank, Obafemi e Rick Sanchez contra os meninos Dark Stage. Começou com uma confusão ali, todo mundo dentro do ringue se batendo.
Com o Saints acertando um belly to back suplex no Sugars. E depois fazendo tag pro Femi. O Caos continua com o Femi depois jogando o James Cutler no chão e depois acertando um running uppercut no Griffin. Com um brawl, enfim. E depois disso a gente teve o Ledger e o Walker, né, o Hank Tank, entrando no ringue ali, fazendo um sanduíche no Sugars, né, o honk, com o James Cutler depois atingindo os dois, na verdade atingindo o Ledger contra o poste ali no ringue. O Sugars, ele arranha os olhos do... Aí eu não lembro se isso é legal e ilegal nesse tipo de combate. Ele arranha os olhos ali do Hank. Na verdade é o Tank Ledger, Hank Ledger e Tank Walker. Acho que é o Tank, se não me engano. Aí depois eles fazem um tag ali pro James simultâneo, com o Darkstage tentando aplicar os golpes deles de assinatura nos meninos, só que o Ledger consegue reverter ali, mandando o Griffin pro poste, com o James acertando o Clothesline no Walker depois, e depois fazendo setup pro Chokeslam. E antes do combate terminar, né, falar do final do combate, uma coisa muito legal foi que cada um ali tava fazendo o taunt um do outro, com o Rick Saints começando ali nas cordas pra aplicar o DDT no... se não me engano, acho que era no Sugars. Ele fazendo a caminhada do Obafemi nas cordas, com a cara do Obafemi impagável ali. Inclusive, antes mesmo de começar o combate no ringue, o Hank e Tank, eles já estavam fazendo a caminhada ali do Oba junto com ele. Depois a gente teve o Obafemi fazendo... Cara, isso foi sensacional. Com o Obafemi fazendo aquela Jojo pose, vamos falar assim, do Rick Saints, e foi sensacional também. Ele quase fazendo ali aquele bagulho que o Hank tem que fazer com a barriga antes de fazer o golpe dele, né? Eles têm o belly to back, o belly wrestling, né? Enfim, ele ia fazer, mas ele acabou não fazendo. Enfim, continuou o combate. Eles estavam dominando o final do combate quando o Obafemi ele se estressa ali um pouco. Na verdade, acho que ele queria mostrar dominância pro Rick, e o Rick não gosta muito. Aí os dois começam a se estranhar, e aí eles começam a se bater e vão pra fora do ringue, deixando o Hank e o Tank sozinhos ali. Se não me engano, quem tava legal no momento era o Hank. O Hank entra, e a gente pensando que, eles estavam dominando, agora eles estão sendo dominados, a gente pensou, o Dark State vai simplesmente obliterar os dois e acabou. Não, eles conseguem até ter uma resposta ali, o Hank e o Tank fazendo o sanduíche, só que eles são impedidos. Quando eles iam aplicar os finalizadores, o Dark State vai lá e o Hank e o Tank, eles estão sozinhos no ringue. Na verdade, o Hank tá sozinho nesse momento no ringue, com o James Cutler aplicando uma gravata nele, quando ele, absolutamente do nada, ele grita Joe Hendry. Aí você já sabe, diga o nome do lutador, ele aparecerá. E ele começou a tocar a música do John Hendry, I Believe John Hendry, e o John Hendry aparece só pra distrair ali o James Cutler. O Hank Tank consegue reverter e finalizam ali o combate com o Joe Hendry ali levantando a mão dos dois. Cara, foi absurdo esse final, porque assim, tem aquele negócio da pessoa falar o nome de Joe Hendry e ele aparecer. Só que eu nunca tinha visto alguém summonar o Joe Hendry. É como se ele fosse, sei lá, fosse falar Shazam, a pessoa vira Shazam, no caso, a pessoa fala Joe Hendry aparece, Besouro Suco, sabe? A esse momento o Joe Hendry tá virando Besouro Suco. Enfim, e foi assim que terminou o show aí, com o Hank Tank junto com o Joe Hendry, fazendo as mãozinhas ali, né? Bom, eu acho que o resumo dessa semana ficou longo. O da semana passada eu tinha pensado que tinha ficado longo, mas não ficou tão longo assim. Mas esse eu acho que vai ficar um pouco mais longo, porque
eu me prolonguei em algumas lutas aqui que eu não deveria ter me prolongado. Talvez a do André Chase e do Josh Briggs fosse uma que eu não deveria ter me prolongado tanto. Enfim, para não me prolongar mais, eu só peço que vocês fiquem aqui para as próximas semanas. Já tem alguns combates confirmados para a próxima semana, né? O combate lá de duplas feminino. Tem um combate, se não me engano, do Javon Evans confirmado. Não lembro. Enfim, tem uns combates já confirmados para a semana que vem. E que vocês estejam aqui, né, pra fazer esse resumo comigo. Esse mês ainda vai ter o No Mercy também, e vai ter outro evento em outubro que eu vou estar fazendo o resumo e análise. Então é isso. Estejam aqui na semana que vem, já falei isso umas 3 vezes. Se inscrevam no canal, deixem o like, ou não se inscrevam no canal e não deixem o like. E é isso. Valeu. E foi um bom show, esqueci de falar isso.